Olá, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Filosofia Ser e Pensar. Hoje nós temos a honra de receber o professor Tarek de Ataí de Prata para tratar sobre a filosofia da mente. O professor Tarek, ele é graduado em psicologia e mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, fez doutorado pela Universidade Heidelberg, na Alemanha. Atualmente é professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e tem experiência nas áreas de filosofia da mente e filosofia da psicologia. Professor Tarek, seja bem-vindo. Obrigado, Marcílio, pelo convite. Fico muito contente. É sempre bom ter uma oportunidade de falar sobre essas questões, né, de divulgar alguns conhecimentos importantes da filosofia para o público. Eu fico muito contente, né, de poder participar. Obrigado. Bom, professor, eu que agradeço. Para mim é uma honra receber o nosso canal. Há uma citação que eu gostaria de fazer, só assim para dar a introdução, que é, na verdade, de um poeta, o Fernando Pessoa. Ele, na obra dele, O Livro do Desassossego, ele põe nos lábios de Bernardes Soares a seguinte expressão, abre aspas, é entre a sensação e a consciência dela que se passam todas as grandes tragédias da vida. Parece que ele captou bem aí o problema, não é, da consciência. Mas, professor, eu quero iniciar com uma pergunta sobre a sua formação. O que fez o professor escolher a filosofia, em especial a filosofia da mente, na sua formação filosófica? Então, Marcílio, veja bem, a filosofia da mente, eu, na verdade, a encontrei num momento relativamente tardio da minha formação, que foi no início do meu mestrado, né? Eu sou graduado em psicologia, né? Acho que você já mencionou isso, né? No primeiro semestre de 1994, eu comecei a graduação em psicologia na Universidade Federal do Ceará. A minha primeira aula foi a aula de introdução à filosofia, com o professor Lauro Mota, que já é falecido. Foi o meu primeiro contato realmente com a filosofia, embora, assim, mais novo, antes de entrar na universidade, eu já tivesse lido algumas coisas, né? Mas não de uma maneira tão sistemática. O que eu sabia era que, entrando na universidade, eu tinha o impulso, assim, pelo conhecimento, né? Assim, por ampliar os meus conhecimentos, poder refletir sobre as coisas, mas não era, assim, eu não entrei na universidade pensando na filosofia, né? Assim, eu fiz a graduação em psicologia, tive essa primeira disciplina, né? Assim, que foi algo que envolveu muito, despertou ainda mais meu interesse, já ampliou, né, um pouco o meu conhecimento, mas foi no terceiro semestre da minha graduação em psicologia que aí eu tive como fazer uma disciplina eletiva, com o professor Kleber Carneiro Amora, que ainda é professor lá na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Filosofia, é um especialista em idealismo alemão, né, em especial Kant, mas também Schelling, Hegel, Fichte. Então, essa disciplina me deu impulso, né, para me encaminhar mais pela filosofia. Então, acaba que na minha graduação, a maior parte das disciplinas eletivas que eu fiz, o maior número foi disciplina de filosofia, eu acho que pouco menos de 10 disciplinas. E aí, logo depois dessa disciplina, eu já comecei a ter PIBIC, né, a Bolsa de Iniciação Científica do CNPq, na filosofia, não na psicologia. E aí estudei, primeiramente, um ano o Descartes, porque ele já traz muitas reflexões que são interessantes para a psicologia, e depois eu passei 2 anos estudando a relação entre a epistemologia genética de Piaget e a dialética de Hegel,
que é uma discussão que foi bastante divulgada pelo professor Thomas Kessling, que é um professor suíço que é muito conhecido aqui no Brasil, ele tem vários textos publicados aqui no Brasil, veio muito aqui, ele fala português, né? E aí eu passei esses 2 anos estudando Piaget e Hegel sob a orientação do professor Manfredo Oliveira. Então, a minha graduação inteira, assim, né, desde o 3º semestre especialmente, ela foi perpassada pela filosofia. Embora é uma coisa que vale até hoje, no fundo eu não sou alguém da filosofia. Eu sou um psicólogo que se interessa pelas questões teóricas fundamentais da psicologia e que estuda filosofia. Mas eu me sinto uma coisa assim meio híbrida, né? Porque, claro, eu não sou psicólogo, né? Nunca atuei na área, mas eu sou um psicólogo teórico e por isso estudo filosofia, né? Então, no mestrado, eu já ali pelo final da graduação me interessei pela filosofia analítica, fiz o mestrado sobre o Tractatus de Wittgenstein, a noção do sujeito metafísico. Embora hoje eu acho que não foi o melhor tema assim, que eu poderia escolher, porque esse tema não tem tantas consequências na discussão da filosofia da psicologia, né? Mas, enfim, eu me interessei muito por Wittgenstein e fiz o mestrado, né, sobre esse assunto. Né? Foi válido, enfim, adquiri muitos conhecimentos. E lá por 2001, ano 2000, 2001, que era o meu mestrado foi de 2000 a 2002, né? Eu conheci o John Searle. Né? Quer dizer, assim, eu já conhecia antes de nome, especialmente como autor da filosofia da linguagem, mas aí, uma certa tarde, eu estava numa livraria lá na Praça do Ferreira, em Fortaleza, que ela não existe mais, mas nesta livraria, né, eu sei exatamente onde é o local, eu vi o livro Mente, Linguagem e Sociedade, do Searle, e ali ele apresenta aquela proposta de uma superação do problema mente-corpo, que ela, de alguma maneira, conjugaria dualismo e fisicalismo numa teoria única que teria as vantagens das duas teorias, né, tradicionais, mas sem as suas desvantagens. E isso me empolgou muito na época. Assim, eu fiquei interessado de entender melhor essa proposta, e se aquilo fosse sustentável, seria, né, uma excelente forma de tratar o problema mente-corpo. Que, inclusive, assim, ele não foi central antes para mim. Né? Eu tratei questões teóricas da psicologia, mas não tanto o problema mente-corpo. E aí me pareceu que essa questão da relação entre mente e corpo era algo muito fundamental. Né? Algo que realmente eu precisava me dedicar mais. E aí, durante o mestrado, eu fui começando a estudar o Searle, isso, né? Ou seja, lá pelo ano 2000, ou seja, daqui a pouquinho faz 21 anos de estudo de Searle, embora em alguns momentos eu tenha, né, declinado um pouco a intensidade dessas leituras, estudei outros assuntos também. Hoje eu estudo Searle e vários outros autores contemporâneos, mas foi isso, né? Assim, sempre a minha preocupação era em entender melhor os fundamentos teóricos da psicologia, e para isso a filosofia, né, é absolutamente indispensável. Mas eu sou uma espécie assim de filósofo da psicologia. Os meus interesses acadêmicos, né, de pesquisa, são muito focados nisto, né? Uma coisa meio limítrofe. E aí, né, assim, a Universidade Federal do Ceará, ela tem muita ligação com a Alemanha. O primeiro leitorado do DAD no Brasil foi criado lá na Universidade Federal do Ceará. Eu não me lembro agora a data, mas eu acho que foi lá pelos anos 70. E foi o primeiro leitorado do DAD no Brasil. O nosso departamento de filosofia lá na UFC, ele tinha um grande número de professores que fizeram doutorado na Alemanha, a começar pelo professor Manfredo Oliveira, né, que é a grande expressão da filosofia lá do nosso estado. E diversos outros professores também foram, como o professor Kleber, né? Assim, ele acabou não me orientando no PIBIC porque ele foi para o doutorado. Aí já me deu a ideia de também seguir esse caminho, porque eu fiquei sabendo do convênio que existia entre a CAPES e o CNPq no Brasil e o DAD da Alemanha.
E aí, desde esse terceiro semestre, eu já tinha esse plano, né, de tentar o doutorado na Alemanha, e acabei indo, né, o meu orientador, Guido Imaguirre, que hoje trabalha no FRJ, ele fez toda a formação dele na Alemanha, né, e conseguiu contato com o professor Kemmerling, que estava na Universidade de Heidelberg, é um grande conhecedor da filosofia da mente na Alemanha, e assim eu prossegui, né, me especializando na filosofia da mente, mas, ou seja, foi uma coisa a partir, assim, que eu comecei mesmo com o doutorado, né, e, claro, as leituras para o projeto, mas a pesquisa mesmo em filosofia da mente eu comecei no doutorado e continuo até hoje, né. Ok? Então, falando mais sobre a própria área, né, a filosofia da mente realmente me pegou, né, por assim dizer, eu fiquei dedicado a ela aí já agora, né, perto de 20 anos, porque, de fato, as discussões da filosofia da mente são extremamente importantes para entender, né, os pressupostos teóricos do saber psicológico, né? E então, essa abordagem do problema mente-corpo, ela é muito importante desse ponto de vista, né? Porque se os fenômenos mentais puderem ser entendidos como um tipo de fenômenos físicos, as possibilidades para o conhecimento, né, e a possibilidade de intervir e eventualmente transformar determinados processos mentais, ela, né, é uma. Se não for possível entender os fenômenos mentais em termos de fenômenos físicos, essas possibilidades de conhecimento e intervenção são outras, né? Então, eu passei realmente bastante tempo dedicado a isto. Comecei por essa proposta de Searle, né, o chamado naturalismo biológico, e a partir dele é que eu fui me apropriando das outras teorias. Estudei muito Descartes, né, o professor Kemmerling, ele é um grande conhecedor de Descartes também, tem livros que são muito conhecidos na Alemanha, né, sobre o pensamento cartesiano, e estudei as outras teorias fisicalistas, né, a teoria da identidade, o funcionalismo, humanismo anômalo e diversas outras visões, um pouco assim a partir da visão do Searle, como é natural, né, já que foi o meu começo. Ao longo do doutorado, eu, desde muito cedo, na verdade, eu fui considerando assim que essa teoria não era muito promissora, né? Assim, ou pelo menos ela promete muito, mas entrega pouco, por assim dizer. Essa foi a minha impressão desde o começo. E aí tem esse aspecto assim que talvez seja curioso, assim, porque muitas vezes eu percebo na maneira como as pessoas falam comigo, pelo fato de eu ter feito doutorado sobre Searle, publicar muito sobre Searle, que elas falam assim, como se eu tivesse uma predileção especial pelo pensamento de Searle, ou como se a tendência fosse que eu concordasse com o pensamento de Searle, porque talvez isso seja uma coisa muito comum, na verdade, né? As pessoas talvez, assim, claro, eu não tenho isso quantificado, né? Assim, eu não tenho uma estatística para mostrar, mas de fato é muito comum que as pessoas estudem filósofos que elas concordam, que elas gostam, né? E não que eu não goste de Searle, né? Porque eu reconheço que ele é um grande pensador e tem contribuições muito importantes, mas desde muito cedo no doutorado eu fui percebendo que essa teoria, na verdade, ela é muito problemática, muito confusa, e, na verdade, essa minha avaliação ela foi muito influenciada pela literatura que eu encontrei lá em Heidelberg, enfim, textos diversos, né, de resenhas dos livros de Searle, diversos artigos, que na época, né, quando eu comecei o doutorado, essa coisa de PDF não era assim, tão comum, eu pelo menos só vinha conhecer isso lá por 2004, né, eu comecei o doutorado em 2003, então
quando eu fazia mestrado, os textos não eram muito acessíveis, né? Assim, a gente tirava leite de pedras, por assim dizer, para estudar filosofia em geral e especialmente filosofia contemporânea, né? Não era como hoje, que você pode encontrar coisas na internet, é tudo muito mais fácil. Não, né? Era tudo físico. O que você fosse usar, ou era uma fotocópia, ou era um livro, enfim. Ou, às vezes, né, uma impressão que você faz de um site, assim, a página em HTML mesmo, você imprime, né? Eu fazia isso na época. Mas, enfim, então, com a literatura que eu encontrei lá e olhando um pouco esse panorama das visões a respeito de Sartre, muito rapidamente eu fui me convencendo de que aquela teoria não era lá muito promissora e que ela tinha diversas incongruências. E essa avaliação, na verdade, ela não é nenhuma ousadia, por assim dizer, diante da literatura, né? Ela é muito difundida. E eu cito isso em alguns trabalhos. Mas é o tipo da coisa, né? Assim, talvez pelo fato de eu não ser, no fundo, assim, essencialmente uma pessoa da filosofia, mas eu ser, na verdade, um psicólogo teórico que estuda filosofia, o fato de eu discordar da teoria em nada prejudicou o meu interesse, né? Porque se torna então interessante avaliar a viabilidade dessa proposta, né, que está sendo colocada, e se ela não é viável, isso é enriquecedor, né, entender por que ela não é viável e que requisitos, então, uma teoria mais viável deveria cumprir. Então, tem isso, né, assim, desde muito cedo no meu doutorado, eu já tinha essa visão mais crítica em relação ao pensamento de Searle, embora nessa crítica, ou nessas diversas críticas, eu encontro coisas interessantes para pensar, né, os fenômenos mentais, e talvez por isso eu continuei tanto tempo, né, e até hoje. Em alguns momentos eu estudei um pouco menos, né, depois estudei um pouco, voltei a estudar um pouco mais. Atualmente eu intensifiquei um pouco o estudo de Searle, tenho aí uns 2 anos. 2015 eu meio que dei uma parada, e voltei em 2018 assim, com mais força. Justamente nisso, né? Assim, mesmo encontrando defeitos, nesses defeitos você pode refletir para tentar pensar melhores caminhos, né? Então, isso a respeito do problema mente-corpo, né? Que eu poderia falar um pouco sobre ele, né? Assim, eu acabei de falar sobre o meu percurso acadêmico no estudo de Searle e do problema mente-corpo. Falando um pouquinho sobre o problema mente-corpo, eu gosto daquela caracterização que faz o Paul Churchland no livro Matéria e Consciência, que o professor alemão Ansgar Beckermann também segue um pouco essa visão no livro introdutório dele sobre filosofia da mente, que é a visão de que a filosofia da mente ela pode ser entendida como uma área de pesquisa onde se estudam problemas importantes, né, de importantes disciplinas filosóficas, mas focados ou referidos à questão da mente, né, de sua relação com o corpo. Então, o Churchland fala lá do problema do problema ontológico, que é o problema mente-corpo, o problema epistemológico, que é o problema de conhecer os fenômenos mentais, ou, por exemplo, ou melhor dizendo, entender como nós conhecemos os nossos próprios fenômenos mentais e como nós podemos, eventualmente, conhecer os fenômenos mentais dos outros, o problema linguístico, sobre como as nossas expressões a respeito da mente adquirem significado, e o problema metodológico, né, sobre como nós podemos articular metodicamente o estudo dos fenômenos mentais. Né? Então, né, Churchland fala desses 4 grandes problemas: problema ontológico, problema epistemológico, problema linguístico e problema metodológico. E o problema mente-corpo é justamente esse primeiro, o problema ontológico. O que são os fenômenos mentais? Né? Ontologia é o estudo daquilo que existe e suas propriedades fundamentais. E
como esses fenômenos se relacionam com os fenômenos físicos. São a mesma coisa ou são uma coisa distinta? Então, de fato, essa é uma questão basilar, porque nós estamos aqui, nós dois, agora interagindo, né, através desse meio eletrônico, e o meu comportamento de falar, de explicar sobre essas coisas, creio eu, né, lhe dá a sensação de que por trás dessa pele, né, dessa carne, desses ossos, existe algo que produz um comportamento inteligente. Eu sou capaz, então, de falar essas coisas, explicar esses conceitos. Então, existe aí, ou nós temos a impressão de que existe alguma vida psicológica por trás disso, e cada um de nós vivencia uma série de estados, eventos e processos mentais, né? Então, entender se isso que a gente pensa poder perceber nos outros e que a gente parece vivenciar por nós mesmos, se isso é físico ou não, né? Então, o Searle propõe essa visão de que os fenômenos mentais seriam causados e realizados no cérebro, de maneira que os fenômenos mentais, ou melhor, a consciência, que é a base de todos eles, seria causada e realizada no cérebro da mesma maneira que diversas outras propriedades naturais. Então, ele dá o exemplo da solidez dessa mesa aqui onde está o meu laptop. Ela é de alguma coisa como madeira ou MDF, enfim, não sei bem. Eu bato aqui no tampo, né, ele resiste às minhas pancadas, ele é sólido. Então, isso é uma propriedade exemplificada por um conjunto de moléculas. Então, é uma propriedade de um sistema de moléculas. Se eu tirasse uma molécula aqui do tampo da mesa, ela não seria propriamente sólida, ela não seria nada material, né? Seria energia física, mas não seria um pedaço de matéria. E essa propriedade da mesa ser sólida é causada por processos no nível micro, as interações entre as moléculas, que são de tal tipo que elas não se afastam umas das outras e a mesa é sólida. Da mesma maneira que a solidez da mesa, a liquidez da água e propriedades desse tipo, uma temperatura de um corpo, a consciência seria causada e realizada no cérebro. E, portanto, a consciência seria causalmente redutível ao cérebro, diz Searle, porque elas não têm poderes causais além dos poderes causais do cérebro, isso é uma coisa que ele diz textualmente, mas, por outro lado, ela é ontologicamente subjetiva, então não pode ser reduzida ontologicamente. Só que Searle diz que a redução causal, ela quase sempre, com apenas uma exceção, que é a consciência, ela leva às reduções ontológicas. Então, no fundo, acaba que Searle diz que a consciência é redutível, mas não é. A diferença entre a redução causal e uma irredutibilidade ontológica, ela não fica estabelecida, me parece. Então, se torna, né, uma teoria, me parece incoerente. Assim, eu poderia falar muito sobre isso, né? Não farei, porque não é para falar apenas sobre Searle aqui, né? Mas ele incorre assim, diversas incoerências, segundo me parece, e uma impressão que eu venho tendo assim, já há algum tempo, assim, há uns 5, 6 anos, e eu acho que não cheguei ainda a fixar isso muito no papel, na verdade, é que a minha impressão é que é como se ele, querendo conciliar o fisicalismo e o dualismo, ele mantivesse teses muito fortes dessas duas visões, que acaba que fica incompatível e a teoria fica incoerente, né? Então, eu acho que o Searle seria mais feliz se ele entendesse essa irredutibilidade em termos mais flexíveis do que essa diferença de modos de existência, que o meu orientador, ele escreveu que isso lembra muito a diferença traçada por Descartes entre dois modi essendi, né, modos de ser. Então, o fato dele fundar a irredutibilidade da consciência
numa ontologia distinta, que é a subjetiva, torna a teoria incoerente. E se ele entendesse essa irredutibilidade em outros termos, que até existem elementos no naturalismo biológico para entender, né, em outros termos, aí poderia ser uma visão mais promissora, né? Pelo menos uma visão coerente, coisa que ela não me parece ser e não parece a diversos intérpretes, né, do naturalismo biológico. Aí veja, né, dito isso sobre o problema mente-corpo, o caso é que eu terminei o doutorado, né, em 2007, e aí voltei, né, para o Brasil, continuei a pesquisa nessa linha, né, de compreender o naturalismo biológico enquanto proposta para o problema mente-corpo e suas incoerências. Eu fui movido nesse trabalho pela sensação de que isso precisava ser aprofundado e explicado, mas, ao mesmo tempo, eu senti um esgotamento. Então, digamos, de 2007 a 2015, eu vivia numa certa ambivalência, assim, porque eu estudava Searle, o naturalismo biológico, né, essa proposta de solução para o problema mente-corpo, porque eu achava que precisava entender mais, como até hoje eu acho, né, ainda tem coisas a serem esclarecidas, mas, por outro lado, eu comecei a achar que a minha dedicação ao problema mente-corpo já deveria ser um pouco reduzida, né? Porque eu comecei dizendo que o problema mente-corpo se mostrou importante ali quando eu estava pelo mestrado, justamente porque é uma questão basilar. Entretanto, é uma questão cujo interesse mais direto realmente é dos filósofos, é um problema metafísico, no final das contas. Descartes destaca como um dos grandes temas das meditações metafísicas, né? Meditações concernentes à primeira filosofia, onde a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas. É o título, né, das meditações. Deus e a alma, né, a imortalidade da alma, ou seja, o dualismo, são os grandes temas da metafísica cartesiana. O problema mente-corpo, então, ele é um problema metafísico, e, digamos, existem outras questões que elas serão interessantes para a psicologia, né? Então, eu comecei ali, quando eu voltei do doutorado, a sentir essa ambivalência, né? Eu tenho razões para continuar estudando o problema mente-corpo, mas tem outras questões que precisam ser estudadas, questões que talvez tenham um interesse mais imediato até para a psicologia. Eu sou, como eu disse, um psicólogo teórico que estuda filosofia. Então, eu seguia aí nessa ambivalência, né? Prosseguia, mas sentia uma certa necessidade de encontrar outros caminhos. Quando foi em 2011, ou seja, uns 4 anos depois do meu retorno, eu assisti uma aula, por puro acaso, de um amigo meu chamado Oliver Toller, que hoje é professor da USP, né, professor de estética da USP, e ele deu uma aula geral sobre Sartre, que tinha sido um autor que eu li, eu acho que talvez até antes da graduação, embora, né, é difícil lembrar bem, mas eu acho que foi um dos autores que eu li, e li um pouco na graduação também, por mero interesse, né, assim, nunca me dediquei tanto a estudar. E aí, nessa aula dele, eu vi diversos elementos assim que despertaram um grande interesse. E aí eu descobri, pesquisando, né, pela internet, um texto de um filósofo da mente, chamado Rocco Gennaro, que é professor numa universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que ele analisava a concepção de consciência de Sartre a partir das teorias da consciência, as teorias de ordem superior, em especial a teoria de David Rosenthal, né, que eu dei aulas para você de David Rosenthal, né, quando você fez a minha disciplina. Então, eu tinha já lido Rosenthal antes, durante o doutorado, foi um dos autores assim, que eu li por interesse, né? Assim, não tinha a ver com o meu doutorado, mas eu li muitas coisas por interesse. Mas não, meu interesse por Rosenthal não deslanchou tanto, assim, apenas nessas leituras, talvez que a minha cabeça estivesse muito voltada para outras coisas.
No texto do Gennaro, aí esse interesse explodiu, né? Então, esse texto do Gennaro, que é um texto de 2002, que eu cito, né, nos trabalhos que eu publiquei sobre Sartre, aí foi realmente o início de uma mudança, né, no meu percurso. Porque aí eu me interessei pelo problema da consciência, não tanto em termos da consciência fenomenal enquanto um obstáculo para o fisicalismo, né, como aparece em Kripke, no Name and Necessity, como aparece em Thomas Nagel, né, no texto sobre o morcego, como é ser um morcego, como aparece em David Chalmers. Recentemente foi publicado pela revista Prometheus, da UFES, o texto lá de 95, né, Enfrentando o Problema da Consciência, está disponível agora em português. Então, meu interesse passou a ser não tanto a consciência fenomenal enquanto um obstáculo para o fisicalismo, mas a consciência enquanto uma característica de estados mentais e em que medida isso implica alguma espécie de autoconsciência implícita, que é uma visão muito presente na tradição fenomenológica, desde o seu precursor Franz Brentano, passando por Husserl, passando por Sartre. Né? São os três autores aí que eu tenho mais alguma aproximação. Então, meu interesse começou a seguir por isso, né? Entender a consciência enquanto uma propriedade de estados mentais, e a essa visão de ordem superior, como em David Armstrong, ou no David Rosenthal e outros autores. A consciência como propriedade de um estado mental decorre da ação de um outro estado mental que é sobre ele, é acerca dele, e é nesse sentido que se trata de ordem superior. Né? São teorias que recorrem a um fenômeno mental que é sobre outro, né? De segunda ordem, e eventualmente, em outros casos, de terceira ordem, por isso, ordem superior. Apenas isso, né? Que significa. Então, me interessei por isto, né? No pensamento de Sartre, estudando também Husserl, embora eu não tenha chegado a publicar algo sobre Husserl, até tem uns esboços, assim, mas não chegaram a avançar tanto. Publiquei algumas coisas sobre Sartre, um texto sobre Sartre e Brentano, nessa perspectiva de entender a consciência, né? E uma autoconsciência pré-reflexiva, que de fato me parece ser algo que está presente na nossa experiência. Aí veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Estudando isso por alguns anos, quando foi lá por 2016, ou seja, uns 5 anos depois, isso me fez voltar ao Sam, mas em outra perspectiva. Né? Porque um autor como Sartre, que ele vê a consciência como implicando necessariamente uma autoconsciência, ele é um inimigo do inconsciente. Né? E, inclusive, em virtude da sua tese da liberdade humana, ele é extremamente refratário a uma visão como a de Freud, né? Que nós somos, de alguma maneira, influenciados por forças que nós não temos a menor ideia, né? E um determinismo psíquico, como Freud colocava. Então, Sartre, que entende a consciência como implicando uma consciência de si, ele é inimigo do inconsciente, não é verdade? As teorias de ordem superior, como de Armstrong e Rosenthal, elas já são teorias que são imediatamente compatíveis com o inconsciente, e, na verdade, elas exigem a aceitação de fenômenos mentais inconscientes. Né? Porque se a consciência nasce de uma relação entre um estado mental e um estado mental acerca dele, claro que a consciência não é intrínseca. Então, o estado mental pode existir sem consciência, enfim. Né? Isso é uma coisa que, desde o século XIX, começou a ganhar força na filosofia, né? Porque até o século XIX a visão cartesiana era predominante. O que eu estou chamando agora de visão cartesiana é a visão de que a consciência é essencial para o mental. Né? A partir do século XIX, já antes de Freud, assim, quando Freud era uma criança, o inconsciente, a noção de inconsciente ganha força. Eu não tenho muito como falar dessa história, porque eu não sou historiador da filosofia do século XIX, né? Mas assim, eu encontrei vários autores muito influentes anteriores a Freud. O Brentano, na Psicologia do Ponto de Vista Empírico, publicado em 1874, ele já fala de diversos autores discutindo inconsciente, né?
já anteriormente, né, ele afirma que ele encontra em Santo Tomás de Aquino, em uma determinada passagem da Suma Teológica, algumas menções que indicam a ideia do inconsciente. E fala também de Kant, fala também de Leibniz, que acho que o mais famoso, assim, como o primeiro grande filósofo a defender a ideia do inconsciente assim, de uma maneira mais clara, né? Mas, no século XIX, isso prolifera mais. E Freud, né, publica a interpretação dos sonhos no último ano do século XIX, de certo modo, um coroamento desse processo, né? Mas ele foi o grande divulgador dessa noção de inconsciente. Mas, enfim, voltando ao ponto, a questão é que, enquanto um autor fenomenológico como Sartre será mais refratário à ideia de inconsciente, as teorias de ordem superior, elas exigem a aceitação do inconsciente. E aí isso me deu um novo olhar sobre o Searle. Porque o Searle defende essa visão cartesiana, mas, ao mesmo tempo, ele quer aceitar a noção de inconsciente. Então, para conciliar essas duas coisas, a consciência é essencial para o mental, mas o inconsciente existe, ele acaba defendendo um tipo de teoria que, na verdade, não é nenhuma grande novidade. Diversos autores no século XX defenderam uma visão assim, Brentano defendeu uma visão assim no século XIX, e eu acho que, claramente, o próprio Descartes dá a entender que teria uma visão como essa. Porque ele diz que a mente tem, né, numa resposta a Arnaud, se eu não me engano agora, são as quartas objeções. Quer dizer, as quartas respostas de Descartes, as quartas objeções às meditações metafísicas. Nesse texto, há um momento em que Descartes diz que a mente tem atos ou operações, os termos em latim são bem próximos a esses, né? Mas ela tem também faculdades e poderes. E essas faculdades são potencialmente conscientes. Ele usa essa expressão, potencialmente conscientes. Teoria disposicional, né? Assim, que, aliás, eu ainda não disse, né? Eu estou só anunciando, mas é a visão de que o inconsciente é algo que potencialmente pode se tornar consciente. Descartes já fala desses termos, Brentano, depois dele, fala desses termos, diversos autores no século XX falaram desses termos, e foi isso que Searle fez. Né? Ele defende uma teoria disposicional do inconsciente, uma teoria na qual fenômenos mentais inconscientes são fenômenos físicos, processos cerebrais, que têm a capacidade de gerar estados mentais conscientes e o comportamento adequado a quem tem esses estados mentais conscientes. E aí ele quer salvar o inconsciente colocando que esses processos cerebrais podem causar o comportamento sem causar o estado consciente. Entende? Então, sei lá, exemplos como são usados na literatura, o irmão que derrama uma água no outro. Ai, foi um acidente, mas por hipótese, na verdade, aquilo é porque ele está com raiva, ele não sente a raiva. Né? Ele não tem consciência da raiva, mas lá dentro do encéfalo dele tem um processo cerebral que ele causaria uma raiva consciente, mas mesmo assim ele causa a ação, né, de derramar água no irmão. Isso é um exemplo que aparece num texto sobre Searle, né, que eu não me recordo agora exatamente qual é o autor. Não sei se é o Hubert Dreyfus ou Richard Carlson, mas enfim, é um exemplo da literatura. Né? Então, a preocupação com os fenômenos mentais inconscientes me fez ter esse outro olhar sobre Searle. E aí, desde 2016, eu tenho publicado novamente, né, coisas sobre Searle, mais nessa perspectiva, e muito menos sobre o naturalismo biológico. Né? Então, se abre todo um outro caminho, né, de muitas possibilidades, porque, claro, entender a relação entre o mental e o físico é extremamente fundamental, porque se os fenômenos mentais forem físicos, a diferença é enorme, né, em relação a uma vida mental que seja, em algum sentido, metafisicamente independente dos fenômenos físicos. Mas outras questões precisam ser consideradas. Então,
Por exemplo, nesses trabalhos sobre a concepção disposicional do inconsciente, eu critico essa visão, colocando que se esse fenômeno inconsciente ele causa o comportamento, eu estou colocando agora em termos muito simples e diretos, né? Se ele causa o comportamento, então ele tem propriedades que correspondem aos fenômenos mentais conscientes. Ou seja, a consciência não é essencial para a existência mental. Onde, ao falar de existência mental, eu não estou dizendo que ela não é física. Justamente o contrário. Ações geradas por estados mentais inconscientes sugerem que fenômenos físicos têm propriedades que são aquelas que nós atribuímos aos fenômenos mentais. Né? Então, isso abre uma série de outras possibilidades, porque se a consciência não é assim tão essencial para a existência dos fenômenos mentais, então tudo indica que a nossa vida psicológica ela é uma coisa muito mais vasta do que a nossa experiência consciente. Que essa é uma visão que no nosso tempo ela é muito difundida, assim, eu não posso afirmar que ela pertence ao próprio senso comum, talvez não, assim, talvez fora das universidades isso não seja assim tão difundido, tão presente, mas ainda assim eu acho que na própria nas manifestações da indústria cultural, né, em filmes, em séries, em novelas, ou coisa que o vale, ou programas de televisão que se discutem essas questões, a ideia do inconsciente ela aparece, né, para o grande público. Né? E no âmbito mais interno à universidade, os estudos a respeito da vida mental, eu acredito que predominantemente se pautam por isso, né? Pela existência de uma vida mental inconsciente, não só porque a psicanálise foi muito influente ao longo do século XX até hoje, mas a partir das próprias ciências cognitivas, existe também, né, esse estudo do inconsciente. A noção de um new unconscious, né, um novo inconsciente, que é justamente assim, se diferenciando da psicanálise, né, lançando muitas críticas à psicanálise, mas ainda assim preservando uma noção de inconsciente de outro tipo. E aí, veja, se de fato a nossa vida mental é algo muito mais amplo e muito mais vasto do que a nossa experiência consciente, torna-se necessário entender qual é realmente o papel da consciência para a nossa vida mental e para as nossas ações, né? E se abre a possibilidade de que ela não seja, na verdade, assim tão importante. Embora esse é um debate assim, sobre o qual eu não me debrucei tanto ainda. É uma coisa que ainda está em processo. Né? Às vezes demora muitos anos para a gente dar certos passos, porque você tem que aprofundar questões anteriores. Né? Então, por exemplo, é curioso porque Descartes diz isso. Né? Ele, como é muito conhecido, ele define a alma como uma substância pensante, ou seja, um ser que existe por si, cuja a propriedade essencial é o pensamento, e ele define o pensamento numa exposição que está nas segundas respostas às meditações metafísicas, como tudo aquilo que está em nós de tal modo que disso somos conscientes no exato momento em que existe em nós. Então, a alma é coisa pensante, o pensamento é sempre consciente, é sempre algo de que estamos conscientes. Essa é a visão cartesiana, né? Uma visão da qual Descartes é talvez o mais conhecido expoente, mas que ela foi dominante ao longo da história, né, do pensamento ocidental. A consciência, né, é pensada como essencial. Um autor como David Armstrong, falecido em 2014, né, um filósofo analítico muito importante,
tanto na filosofia da mente como no campo da metafísica, ele defende uma visão anticartesiana, né, isso é uma coisa explícita, num texto que eu acredito que eu até trabalhei na disciplina que você fez, né, aquele What is Consciousness, o que é a consciência. Ele coloca claramente que o objetivo dele é articular uma visão anticartesiana, porque é uma visão na qual a consciência não é essencial para os fenômenos mentais, mas o Armstrong, ainda assim, ele destaca muito fortemente a importância da consciência. Ele acha que a consciência tem uma função importante na nossa vida psicológica, porque ela ajudaria a gente a, conhecendo os nossos próprios estados mentais, através de percepções de segunda ordem, né, percepções desses estados mentais, ela nos ajudaria a poder articular esses fenômenos em conjunto e, assim, nos tornaria capazes de praticar ações mais sofisticadas, ações que nos permitem interagir melhor com o ambiente. Então, para Armstrong, apesar dele ser anticartesiano, a consciência ela tem um papel de grande importância. Então, talvez alguém pudesse dizer que ele ainda é um pouquinho cartesiano, né? Que a consciência ainda é forte, né? Embora já não tanto como em Descartes, já que há o inconsciente, mas a mente ainda tem na consciência um elemento muito central, muito importante. E eu não me sinto ainda assim muito seguro para refutar essa visão assim com veemência, né? Que de fato a consciência ela tenha a sua importância, as suas funções, porque de fato, né, poderia se argumentar então que se ela não tem função, para que ela existe, né? E eu tendo a pensar que de fato, pelo menos uma característica da consciência, que é essa diferença entre um foco e a periferia, ela é de fato muito importante para a nossa interação, né? Eu estou aqui interagindo com você e, claro, o meu foco está muito nas ideias para eu conseguir fazer essa exposição. Aí você mesmo está ali muito próximo desse foco, que eu estou me dirigindo a você, mas eu sei que isso está sendo gravado para ser mostrado a outras pessoas, então isso também está já um pouquinho mais distante do meu foco, né? Mas fica um pouco ali na periferia da minha consciência que eu estou fazendo essa exposição para que outras pessoas entendam, então eu vou me esforçando para ser claro. E aí eu também sei que eu estou nessa sala, né, neste quartinho aqui, e isso já está mais para a periferia da minha atenção, e eu dificilmente penso na rua, no bairro, enfim, ou em outras coisas quaisquer. Então, isso é importante, né? Se eu não tivesse essa capacidade de focar no tema, em você, nos ouvintes, né? Nos espectadores, nos videoespectadores, eu conseguiria falar com você? Eu penso que não, né? Assim, se eu não conseguisse me focar nisso, se a minha experiência fosse tão elástica que ela ficasse a todo momento absorvendo coisas, eu de repente começasse a pensar na padaria da esquina, que tem de fato uma padaria na esquina, ou sei lá o quê, eu não conseguiria falar, né? Eu não conseguiria manter esse discurso constante e coeso sobre um assunto e passar de um assunto ao outro com coesão. Então, assim, eu não sou assim também tão decidido na rejeição dessa visão de Armstrong, né? Eu acabei de dizer que ele ainda é um meio cartesiano, mas talvez ele possa ter, de fato, uma certa razão. Por outro lado, existem autores que vão enfatizar o contrário, né? Vão enfatizar que, ao que parece, a consciência não tem essa importância toda. Talvez até a gente possa pensar aqui que existem diferentes contextos, né, que talvez a consciência seja mais importante, outros não. Mas a ideia é que, na verdade, o nosso próprio pensamento racional ele é uma coisa grande demais para caber nos limites da consciência. Isso é uma coisa interessante, que muitas vezes eu dando palestras sobre esses assuntos, conversando com pessoas, né? Estou lembrando agora de uma conversa específica, né, com uma amiga minha que é da ciência política. O inconsciente ele é equacionado ao irracional,
as pulsões, né, as paixões. E o que certos estudos contemporâneos mostram é que talvez o inconsciente seja a grande sede da razão, no sentido de que o pensamento consciente ele é muito limitado para lidar com todas as variáveis que envolvem uma questão. Então, Rosenthal, num texto chamado Consciência e Sua Função, ele discute diversos elementos dessa problemática, e ele tem uma visão que vai mais no sentido assim, de mostrar que a consciência é muito limitada, e que o nosso pensamento racional, por exemplo, assim, porque ele fala de outros assuntos também, mas o nosso pensamento racional, por exemplo, ele é mais inconsciente do que consciente. E aí, né, considerando o tempo, e para que, né, que você possa fazer outras questões, eu vou meio que concluir essa parte, né, essa exposição, falando de uns experimentos de um psicólogo holandês chamado Ap Dexterhaus. Eu não sei se eu posso clicar aqui no chat, eu não sei se você tem como colocar o nome de alguma maneira na tela, porque a grafia é completamente diferente, né? Assim, mas eu vi, né, que em holandês a pronúncia é essa, né? Fui olhar vídeos no YouTube, que esse psicólogo deu entrevista, aí eu vi que em holandês ele é chamado de Ap Dexterhaus. É um psicólogo social que, na ocasião, trabalhava na Universidade de Amsterdã, que ele fez experimentos com testes, né, psicológicos, assim, com pessoas, em que ele propunha, eu não vou apresentar aqui os experimentos, que tem vários experimentos, são 3, pelo menos, que ele trabalha, tem várias complexidades. Se eu for fazer isso, demoraria muito, e eu nem sei se eu me lembro agora de todos os detalhes, né, que são muitos detalhes. Mas o essencial é o seguinte, ele faz experimentos em que ele dá informações para as pessoas, e ele pede que elas tomem decisões baseadas nessas informações. Uma questão metodológica que eu acho delicada é porque ele tem uma ideia pré-concebida de quais informações são positivas e quais são negativas. Eu acho isso meio delicado, porque talvez uma coisa que ele ache negativa, outra pessoa possa achar positiva, né? Mas, enfim, deixando de lado essa dificuldade, que eu acho um certo problema, pelo menos nesse experimento que eu li, né, o artigo, é um artigo de 2004, ele coloca essas informações, por exemplo, sobre um apartamento e sobre uma pessoa que você vai dividir o apartamento, né, o que se chama de roommate. Ele dá ali a lista de características e ele já pressupõe quais são as melhores escolhas, né? Porque, por exemplo, o apartamento ele coloca em boa localização, próximo de supermercados, ou barulhento, ou coisas assim, né? Informações positivas e negativas. Ele estabelece 3 grupos. Um grupo ele recebe as informações numa tela de computador, apartamento A, aí tem as informações sobre o apartamento A. Apartamento B, aí tem as informações sobre o apartamento B. São, se eu não me engano, 12 de cada um. Aí um grupo vê tudo aquilo, dos 4 apartamentos, dos 5 roommates, e aí, assim que acaba, eles têm que tomar a decisão. Sem pensar. Eles, né, tomam a decisão. Outros, eles são distraídos, né? Eles recebem as informações, aí eles têm que fazer um teste psicológico qualquer, uma coisa assim meio de pensamento lógico-matemático, que puxa a atenção deles para esse assunto, e eles não vão pensar conscientemente no problema, né? De escolher o apartamento, ou escolher o roommate. E outros têm um tempo para pensar, de alguns minutos, aí eles vão pensar no apartamento A, apartamento B, para escolher um, e eles chegam à decisão. Aí, né, ele fez esse experimento com muitas pessoas em cada grupo, e aí quando foi olhar,
essas pessoas que tiveram o tempo do pensamento consciente foram as piores, e as outras, e se eu não me engano, né, porque eu não tenho certeza absoluta nesse momento, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, os que responderam de uma vez foram os que tiveram os melhores resultados. Assim, há uma diferença estatística significativa entre as respostas, né, desses grupos, e os que não tiveram pensamento consciente foram os melhores. Então, isso dá a entender que quando a gente se atém à consciência, é como se a gente tivesse se atendo a um instrumentozinho muito fraquinho, entende? Muito limitado. A experiência consciente, segundo ele coloca lá, consegue processar de 40 a 60 bits de informação por segundo, o que é uma pequena sentença. Enquanto o cérebro teria uma capacidade de processamento total de 11 milhões de bits. Veja aí a diferença. 60 a 40 a 11 milhões. Então, digamos que tem 1 centímetro, o pensamento consciente, o pensamento inconsciente tem quilômetros de altura. Essa é uma grande disparidade. Então, isso apontaria para a ideia de que a consciência não é de tanta ajuda. Né? Na verdade, ela atrapalha. A epígrafe do artigo, do Dexter House, é uma citação de Freud, que ele não dá a referência, né, de em que lugar Freud escreveu isso, infelizmente, que eu gostaria de saber, que o Freud diz o seguinte: quando tenho que tomar decisões de menor importância, eu penso sobre aquilo durante um tempo, né, para chegar a um resultado. Nas decisões fundamentais, eu não penso assim, porque é melhor que a resposta venha do inconsciente, venha de algum lugar do fundo de nós mesmos. É mais ou menos isso que o Freud escreve, né? Então é um pouco o mote desse experimento de Dexter House, que de fato confirma essa ideia, né? Que o pensamento inconsciente ele é mais eficaz do que o pensamento consciente. Claro que aí tem muitas questões, né? Muitas coisas que poderiam ser colocadas, mas enfim. Então, acho que é isso que eu poderia dizer, né, assim, sobre problema mente-corpo e as minhas preocupações posteriores em relação à filosofia da mente, que tem a ver com esse problema da consciência, enfim. Ok? Excelente, professor. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Eu vou fazer a primeira, que tem a ver com o Franz Brentano. O professor fez menção dele. Ele, na obra Psicologia do Ponto de Vista Empírico, ele sustenta a teoria da intencionalidade da consciência humana e ele chega a dizer que cada fenômeno psíquico é caracterizado pelo que os escolásticos da Idade Média chamavam de a inexistência intencional ou mental de um objeto e que nós chamaríamos de referência a um conteúdo, a direção a um objeto, pelo qual não se deve entender uma realidade. Então, cada fenômeno psíquico conteria em si algo como seu objeto. A pergunta seria: qual a importância da intencionalidade para esse debate da filosofia da mente em torno da consciência? Então, a intencionalidade, ela é considerada por alguns autores como uma das principais características dos fenômenos mentais. Quando eu digo alguns autores, na verdade, eu estou me referindo a uma visão, que é a visão de Rosenthal e outros, de que as propriedades fundamentais dos fenômenos mentais são, por um lado, intencionalidade, a característica de ser acerca de algo, isso, né, que você leu agora, a citação mais famosa da psicologia do ponto de vista empírico, né, a formulação que Brentano faz da intencionalidade. Por outro lado, as propriedades sensoriais, as propriedades qualitativas através das quais nós sentimos as nossas sensações, e Rosenthal fala ainda do acesso aos nossos próprios fenômenos mentais, o que seria algum tipo de propriedade relacional entre os fenômenos mentais e o sujeito, né, o que quer que isso signifique, né, que aí isso tem que ser teorizado, enfim,
o que seria esse sujeito, esse eu que se torna consciente de seus estados mentais. Então, a intencionalidade é um dos grandes temas em relação aos fenômenos mentais, um dos principais assuntos, um dos mais estudados. Na filosofia analítica, Brentano teve um grande impacto, e na filosofia da mente, em especial, a partir ali dos anos 50, a partir de um filósofo chamado Roderick Chisholm, que ele estudou muito profundamente o Brentano e divulgou muito essa problemática da intencionalidade na filosofia analítica. E aí diversos autores escreveram muito sobre isso, né? É realmente um dos grandes temas, e, de fato, a importância disso para o entendimento da mente, eu acho que é muito clara, né? Porque, assim, nós estamos, por exemplo, cada um de nós aqui numa sala, né, interagindo através dessa plataforma eletrônica, e, por exemplo, você não está aqui, mas eu tenho uma percepção sua através da tela, e aí eu sei que estou falando com uma pessoa neste momento, e sei que está já de noite, né? Acho que o sol já se pôs, e sei que eu estou na capital de Pernambuco, e por aí vai. Então, uma das funções, e talvez a função mais primordial da mente, é justamente nos relacionar com o mundo. Se nós não tivéssemos fenômenos mentais, nós seríamos como os vegetais, né? O Aristóteles falava da alma vegetativa, que ainda não está no nível da percepção e nem da razão, né? O papel da mente é nos relacionar ao mundo, e isso não deixa de ser um desafio, né? Nós podemos eventualmente falar sobre coisas do passado remoto, sei lá, discutindo sobre as eras geológicas da Terra, sobre os dinossauros ou coisas assim. Nós podemos falar sobre um futuro remoto, claro, especulações que possam ser feitas pela astronomia, por exemplo, acerca do futuro do sistema solar. Nós podemos pensar nisso, coisas há bilhões de anos no futuro, quando nós já não estaremos aqui. Nós podemos falar de galáxias distantes, enfim, nossa mente nos relaciona a diversas coisas, e então, de fato, é um tema de grande importância, né, dos mais fundamentais, entender como os nossos fenômenos mentais podem fazer isso. E aí temos diversas teorias, né, o problema realmente é desafiador. Uma outra questão, professor, diz respeito à identidade pessoal. O John Locke, no tratado Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele coloca a ocorrência de uma identidade pessoal que permanece ao longo do tempo nos seguintes termos, abre aspas, se é a mesma consciência que faz que um homem seja ele mesmo, a identidade pessoal depende exclusivamente disso. Aí eu pergunto, fecha aspas, eu faço a pergunta. Como atualmente a filosofia da mente aborda essa questão da identidade pessoal? Esse problema da identidade pessoal? É uma coisa interessante, eu tive que ler muito sobre esse assunto para uma arguição, né, que eu tive que fazer no meu doutorado. É curioso assim, que essa temática ela é extremamente antiga, né, esse problema da identidade pessoal. A literatura, né, é uma introdução a uma coletânea que ela aborda esse tema assim, em grande amplitude, né? A literatura remonta à antiguidade, mostra esse tema muito presente na filosofia medieval, acho que, na verdade, já na patrística, e depois na filosofia medieval, por conta dessa ideia do juízo final, né, de que no juízo final os mortos retornarão para serem julgados. Então, desde a aurora da filosofia cristã, se debateu filosoficamente sobre como saber que este que está lá no juízo final era realmente aquele que estava lá séculos antes. Isso é uma coisa curiosa, né? Então, há uma grande literatura na filosofia
cristã. Eu lembro que a coletânea mencionava que houve grande debate sobre isso na Inglaterra, ali pelo século XVIII e XIX, e que esse debate foi esquecido, né? Aí, décadas, sei lá, séculos depois, as pessoas foram pesquisar as bibliotecas e encontraram esses textos que já não eram mais lidos, entende? Assim, há muito tempo, então tinha sido um debate que havia sido meio que perdido lá, e então retomado. Essas colocações de Locke, de fato, elas são muito discutidas, né, na literatura, essa ideia de uma continuidade da consciência, uma continuidade psicológica que garantiria essa identidade pessoal, mas nessas discussões do século XX, havia um filósofo muito destacado nesse assunto que, se eu bem me lembro, ele morreu recentemente, pelos últimos anos, o Derek Parfit, que inclusive era o organizador dessa coletânea, né, que eu estava falando. Se discute diversos cenários hipotéticos, né, experimentos mentais, que desafiam as nossas intuições a esse respeito. Né? E, assim, por exemplo, eu me lembro de uma discussão que aparecia muito, né, nos textos que eu li, que é como nós entenderíamos, por exemplo, seres que fossem formados pela divisão dos nossos cérebros, digamos. De alguma maneira, você separa o meu cérebro em dois, e aí um outro corpo consegue, né, sobreviver com metade do meu cérebro, e esse corpo sobrevive com outra metade. E aí você coloca diversos cenários onde se coloca a pergunta: é a mesma pessoa, mas agora não são duas? Por outro lado, existem aqueles... que isso é um cenário hipotético, né? Mas é interessante notar que existem situações reais em que acontece uma coisa um pouco semelhante a isso, né? Não é exatamente o mesmo, mas por conta de um acidente, então uma lesão cerebral, ou por conta de algum tipo de tumor, a ligação entre os hemisférios cerebrais de uma pessoa é cortada, e aí existem evidências empíricas, assim, eu não vou falar em detalhe porque, né, tomaria certo tempo, mas existem evidências empíricas de que se formam duas consciências separadas. Né? A pessoa só vê uma coisa com o olho, aí o centro da fala é de um lado, o centro da escrita é do outro, então a pessoa fala uma coisa e escreve outra, porque de fato um olho vê uma coisa e o outro não vê, então é um indício de que tem duas consciências ali separadas. Então agora, eles são dois, ou é um só, enfim, é uma coisa que envolve muitos enigmas. Ok? Ok. A última pergunta diz respeito a um debate. Eu não sei se o professor vem de alguma forma estudando essa questão, que está gira em torno da questão do problema da consciência, mente e corpo, acerca de debates atuais sobre o dualismo. Alguns pensadores que propõem teorias que, mesmo nos nossos tempos, é uma proposta dualista. Como é que hoje a filosofia da mente encara essas propostas? Então, veja, essas visões, elas acabaram se tornando minoritárias na filosofia analítica, mas, de algum modo, pelo menos desde a década de 70, elas se tornaram mais fortes dentro dessa tradição, porque é claro que em outras tradições filosóficas o dualismo continuou o mesmo, né? de antes, digamos assim, que era de fato a visão predominante na filosofia, eu diria, né, assim, até onde eu conheço esses assuntos antes do século XX, né? Mas no começo, então, da assim chamada filosofia analítica, você tem um descrédito imenso, né, do dualismo,
O neopositivismo lógico, enfim, não preciso, acho que, nem falar muito, né? Se opõe a toda a metafísica, tudo que faz sentido é o que pode ser traduzido em termos da física. Então, a visão em relação ao dualismo é muito negativa. Esse neopositivismo lógico, ele tem uma filosofia da psicologia que é um behaviorismo lógico, então, né, também muito avesso. Gilbert Ryle, o autor do livro O Conceito de Mente, The Concept of Mind, que é considerado meio que o livro inaugural da filosofia da mente, né, quando a filosofia da mente ganha muito impulso na filosofia analítica. O Gilbert Ryle, nesse livro, ele caracteriza Descartes como postulando um fantasma na máquina. Isso é muito famoso, né, o fantasma na máquina, que é uma colocação negativa, né? E claro que Ryle vai defender uma visão distinta. Claro que eu nunca me ocupei tanto assim com isso, e acredito que possam existir manifestações anteriores, mas até onde eu sei, isso muda muito a partir do livro Naming and Necessity de Kripke, Kripke, porque lá no final ele faz uma crítica à teoria da identidade entre mente e cérebro, que é uma das teorias fortes, né, da filosofia da mente, especialmente nos anos 50 e 60, baseada em Descartes. Ele retoma o argumento da sexta meditação. E aí, tanto o Descartes é reabilitado, né, por assim dizer, porque ele antes era meio que tratado assim como uma múmia, ou seja, um resquício do passado que nada mais teria a nos dizer, e já, de certa maneira, foi reabilitado e passou a ser discutido, porque esse argumento da sexta meditação, claro, né, de outras formas, ele continua sendo discutido, ou talvez melhor dizendo, argumentos semelhantes a ele, assim, baseados nele, foram se mostrando importantes. E aí o Chalmers, o David Chalmers, um filósofo australiano, ele se tornou o dualista mais conhecido na contemporaneidade, embora o que ele defende seja um dualismo de propriedades, que não é o dualismo cartesiano, ou seja, não tem alma, ou seja, não se sugere uma imortalidade da alma, que é um tema, né, fundamental para o dualismo cartesiano. Mas o caso é que talvez com essa influência de Chalmers voltaram a surgir propostas dualistas de substâncias, né, de dualistas de substâncias. Ou seja, que propõe realmente a existência de uma alma como distinta do corpo e capaz de viver sem ele, né, como diria o Descartes. E, de fato, existem vários autores hoje que professam essas visões. Não são visões predominantes na área, mas me parece que elas têm mais força já do que tinham há um certo tempo. Inclusive, alguns anos atrás, veio aqui para a Universidade Federal da Paraíba um grande expoente em relação a isso, que é o Swinburne, né, um filósofo inglês, eu não me recordo agora de qual universidade, que ele é um dos mais conhecidos, talvez o mais conhecido proponente de um dualismo de substâncias na atualidade. Né? Assim, eu não me dedico tanto a esse assunto, mas eu acredito que seja Swinburne. Ele esteve aqui, na Paraíba, né, um pouco tempo atrás, talvez por aquela época ali que você fez a disciplina comigo. Não faz assim tanto tempo, não. Já bastante idoso, ao que parece, e aí esteve aqui. E tem um texto dele publicado na revista Princípios, da Federal de Natal. Fazendo a busca lá, tem um texto dele traduzido para o português, que trata dessa teoria. Ok? Excelente, professor. Fizemos aí um bom percurso. E eu quero encerrar, primeiro, agradecendo ao professor pela disponibilidade. Eu sei que professor dá aula, não poucas. Sei que mesmo nesse período de pandemia existem as atividades da vida e etc.
e que é um desafio, de repente, aceitar um convite como esse, não é? De parar as coisas e dedicar um tempo a dar uma entrevista, a fazer todo um trabalho intelectual, um esforço. E eu quero agradecer imensamente a sua gentileza em ter aceito o convite, de bom grado, e gostaria de passar a palavra para o professor fazer assim uma consideração final, quem sabe orientar aos que querem estudar esse assunto a melhor forma de abordar, algum livro, não sei, o que o professor achar por bem fazer. Então, Marcílio, eu agradeço muito o convite, né? Um grande prazer, na verdade, poder falar sobre essas coisas assim até mais livremente, sem ter preocupações formais, né, de uma disciplina, enfim. E quanto a isso, existe hoje, né? Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis do que quando eu comecei, né? Existem muitas páginas na internet que divulgam textos sobre isso. A pessoa lendo inglês pode procurar os verbetes daquela enciclopédia de filosofia de Stanford, que tem verbetes sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, e tem muitos sobre filosofia da mente, sempre escritos por pessoas muito qualificadas, é uma coisa interessante. Existe uma coisa similar, que é o chamado compêndio em linha, que ele é de Portugal, né? Se eu não me engano, da Universidade de Lisboa, uma das universidades de Lisboa, né? Não me lembro agora exatamente qual, que tem alguns textos, né, também em PDF, tem um texto sobre intencionalidade do professor Leclerc, e hoje, diferente da minha época, já temos vários livros de introdução publicados em português, né, acessíveis nas livrarias. O livro Matéria e Consciência, do Paul Churchland, é um livro que ele foi publicado pela primeira vez em 88. Então, assim, é um pouco antigo, mas é um excelente livro, né, no que ele trabalha. Claro que depois surgiram coisas que, né, o livro não existia, assim, que o livro não tratou. Mas continua sendo uma boa introdução. O professor André Leclerc publicou uma introdução à filosofia da mente em 2018. É um ótimo livro que eu também uso nas minhas aulas. Existe um livro pela editora da Artmed, chamado Introdução à Filosofia da Mente, do Keith Maslin. São alguns textos que eu utilizo, e realmente buscando na internet, por exemplo, a ANPOF, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ela disponibiliza livros que são de trabalhos apresentados nos encontros da ANPOF, e existe um GT de Filosofia da Mente e da Informação, né? Então, nesses livros da ANPOF tem muitos textos sobre filosofia da mente, eu mesmo, né, tenho 2 textos publicados nos livros da ANPOF, e tem muito material de diversos pesquisadores, né? Então, há muito material, assim, estou citando aqui apenas algumas das possibilidades. Ok, chegamos ao final. Você que nos assiste, se inscreva no canal, nos dê uma força. Estamos aí lutando para chegar aos primeiros 500 inscritos. Comente, curta, faça perguntas. Nós vamos ter ainda várias entrevistas sobre disciplinas, problemas filosóficos, que tenho certeza vai acrescentar a você que se dedica à filosofia e quer se aprofundar no conhecimento filosófico. Professor Tarek, muito obrigado, um grande abraço. Eu sei que esse vídeo vai ser muito útil para muitos estudantes e inclusive professores, né, que querem se reciclar, que querem ouvir o assunto de uma abordagem diferente. Então, vai estar aí disponibilizado no nosso canal. Um grande abraço. Obrigado, Marcílio. Um abraço.